Graças, paz, glória a Deus, conseguimos entrar na internet, choveu muito, mas louvado seja o Senhor, que nos deu a graça, que nos deu o amor, que nos deu a misericórdia, e nós estaremos fazendo uma oração agora, né? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Graças, paz, a você que participa aí dessa nossa live. Em nome de Jesus. Adriana Flávia, conseguimos entrar, Adriana, uma correria, né? Ontem faltou luz, foi uma chuva forte, mas conseguiu, né? O sinal, glórias a Deus. Bendito é o Senhor. Adriana Flávia que vai postando os nomes os nomes para cura, libertação, restauração. Eu tenho certeza que haverá testemunhos, se você tiver, mesmo nessa hora, ou na igreja, você tiver o testemunho de dizer, olha, eu recebi a cura, ou já teve um milagre, você pode escrever aí, olha, tive um milagre na igreja, recebendo oração no ciclo de oração, eu tive um livramento, né? A Adriana Flávia teve um testemunho tremendo dos filhos, dos sobrinhos, que ouviram a palavra na vigília. Então são coisas que a gente pode só falar assim, ó, tivemos a libertação, tivemos a cura, tivemos a provisão, escape, livramento, né? Deus é um Deus de livramento, para a glória de Deus, amém? Deus abençoe, vai postando aí os nomes, e também pode postar em 2, 3 palavras, eu tive a cura, né? Seja que for, só 2 palavras, 3, dá para interpretar daqui, a Adriana posta, e eu acabo relatando aqui em nome de Jesus, para a glória de Deus, para louvar e glorificar o nome de Jesus Cristo, pela fé. Tiago, René Pons, graças, paz, Deus abençoe, amados. Deus abençoe aí a todos que vão entrando, participando. É isso, vai entrando mais gente aí, Tiago, é isso aí. E vai compartilhando aí com os amigos, né? Eu tive uma correria tão grande aqui com as coisas e a internet também com sinais um pouquinho dificultoso, mas para a glória de Deus tudo está aqui e vamos glorificar em nome de Jesus. Lembrando que a nossa sexta-feira, eu já postei hoje 7 horas da manhã, a nossa sexta-feira será um culto de mini vigília, como nós fazíamos antigamente, antes da Santa Ceia, era previsto uma sexta de mini vigília, e nós voltamos, né, pusemos novamente esse culto, porque é uma bênção de Deus, né, esse culto, e o Bispo Edson tem dirigido assim com muito carinho, ele, o presbítero Rafael, ajudante aí o presbítero Júlio, e aos irmãos que ajudam e participam, com certeza todos, mas na direção do Bispo Edson. Está sendo uma bênção, Deus está, né, trazendo a graça dele, porque vigília, irmão, é para buscar na fonte e para beber da água do Espírito. A unção se bebe numa vigília, num trabalho de oração, é aí que se bebe a unção, né? E a palavra a gente tem no domingo, tem nos cultos, com certeza é através da palavra, mas é mais momento de oração e de testemunho, e de avivamento, de busca, uma mini vigília. Sabe para quê? Para sair revestido da unção. Então Deus tem feito essa maravilha para glorificar o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero falar um versículo hoje sobre o jejum, que está em Lucas, capítulo 5, versículo 33. E o próprio Jesus relata isso, né? Então, porque é uma questão de uns que jejuavam e outros que não jejuavam, né?
porque Jesus fala a partir do 29, eu quero ler com você para ser breve, enquanto isso vai aí compartilhando, porque não deu tempo nem de eu avisar os que entraram, entrar às 10, né? Entrei atrasado um pouquinho, mas naturalmente eu esqueci de avisar lá no Mensa, né? Tá avisando que eu publico, e aí ela cai que está tendo uma ministração, não sei se vai direto assim, e aos que entram às 10 tentaram e ficaram atrasados. Então, talvez eu com o atraso, alguém aí compartilha em nome de Jesus, e aí vai chegar naqueles que todo dia ouvem, né, em nome de Jesus, tá bom? Jesus come com os pecadores, que diz assim no capítulo 5 de São Lucas, versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos e Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. E aí ele entra na questão do jejum. Aí eles entram, né? E disseram-lhe eles, os discípulos de João, bem assim dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. E os teus, entretanto, comem e bebem. E Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Só até aqui, porque senão vai muito longe, e eu vou ser breve, em nome de Jesus. A gente está vendo a questão aqui em questão é o pecado, né? Os pecadores e o pecado. E depois, nessa própria questão do entendimento do homem, entra a questão de Jesus, né? Porque o entendimento de jejuar e não jejuar, porque assim, ao momento que nós obedecemos a Jesus, a palavra de Deus, e andamos no caminho, todas as questões que buscamos, Jesus prepara. Jesus, por isso que a palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando buscamos o reino e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. A questão de jejum é uma questão muito especial e que eu sempre entendi desde o começo, por causa do meu pastor. Foi um grande discipulador e ensinador da palavra. E lógico, é preciso que se faça jejum. É importante que se faça jejum. Mas eles têm questão, querendo separar a obra de Deus do jejum, e também querendo juntar a obra de Deus, ligar ela ao jejum. Essa é a questão. Jesus Cristo, ele vai ser levado, a palavra diz, pelo Espírito Santo, 40 dias para o deserto, para jejuar. O que Jesus faz? Mateus capítulo 4. Jesus jejua pela minha vida e a tua, mas contra as trevas. Então, o que acontece no momento do jejum que Jesus está? Se apresenta o diabo. O jejum, ele mexe com o mundo espiritual. Ele não é para onde. Então, eu acho
assim, isso eu, como pastor, para mim, né? Você faça do jeito que você quiser. Mas ensino aquilo que eu aprendi e aquilo que deu certo na minha vida. O jejum não é para bens materiais. O jejum não é para acrescentar nada em material. O jejum, ele mexe com a parte espiritual. É como que você chega a uma... Eu dou exemplo assim, como você chega a uma casa de marimbondo. Eles estão quietinhos, você pode até aproximar devagar. No momento que você tocar lá naquela casa, se você não botar a fumaça que o apicultor faz, né, a técnica de botar fumaça para as abelhas tontearem e perder a noção, é uma técnica. Se não tiver isso, ao momento que você tentar tocar na colmeia, elas vão avançar e vão te morder. E eu costumo ter isso como exemplo, no meu entendimento, que o mundo espiritual, a parte dos demônios, é como uma casa de marimbondo. Quando você mexe, eles vêm para cima. Então, tanta prova é, e eu falo isso biblicamente, sem errar, sem nenhum erro, missionário Luiz, que vai aparecendo aqui para mim, que o sinal às vezes está fraco e pode não estar aparecendo alguns que estão aí. Quando Jesus jejua, o que vem a ele é o confronto de Satanás, é as trevas. Quando ele em jejum e consagração ainda está e vai para a cruz do Calvário, porque aqueles dias, principalmente todos os dias, praticamente Jesus, a maior parte estava em jejum, mas ele, porque a obra dele, a missão dele, era contra o inferno, não era contra o homem. Essa é a diferença aqui que eles não entendem. A obra de Jesus não foi contra o homem, foi para resgatar o homem. Por isso que Isaías 53 é preciso ser lido por todas as pessoas, todos que vão ser batizados, todos que conhecem a fé. É uma base bíblica de que Jesus Cristo é o Messias, o Salvador. A palavra Messias, ungido de Deus, o Cristo é ungido. Não, e o nome Jesus se torna sobre todo nome, mas como Cristo, que é Cristo ungido de Deus. Que a gente sabe as palavras, mas não sabe o significado, e a gente fica às vezes perdido, como eles aqui, não entendendo o que era o jejum. E a palavra diz dos jejuns indevidos, né? Eu não vou lá agora que vai demorar muito. Eu depois acrescento outro dia com estudos com calma, que eu já comecei atrasado hoje. E todas as vezes que jejuamos, nós tocamos nas trevas, no mundo espiritual. Tanto a parte de Deus, que é a consagração, que é a fortaleza espiritual. Por isso que Jesus disse, para orar, vigiai, ele não fala orar primeiro, ele fala vigiai. Primeiro, vigilância. Segundo, e orai. E aí ele diz algo profundamente que tem que ser entendido. Do espiritual. Na carne a gente não entende isso. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque nós não somos robôs. Nós não fomos feitos em série. Nós fomos feitos homens para ser abençoados, para comer, para saciar o desejo, só que tudo em ordem de Deus, tudo na ordem cronológica e disciplinar de Deus. Essa é a diferença. Veja bem o que eu falei. Cronológica, cronologia, tempo. E outra coisa, disciplinar, quer dizer, dentro dos preceitos de Deus. Então, se nós temos isso, nós vemos que vários homens
eles se prontificaram a Jesus. O próprio Gadareno, quando ele foi liberto por Jesus, ele disse: Senhor, eu quero te seguir e fazer a obra. Ele disse: não, você não. Volte aos seus pais e conte o que Deus lhe fez. Por quê? Porque existe uma coisa: todos são chamados. O mundo inteiro está em chamado de Jesus para a salvação. Mas todos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é na salvação. Por quê? Porque uns ouvem e creem. Que é a palavra Marcos capítulo 16, versículo 15. Crer. E 16. E Jesus diz: quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Então a pessoa pode ser crente ou ter o rótulo de crente, né? Porque a palavra diz que o diabo crê e treme. Conhece as escrituras de capa a capa. A palavra, porque ele veio de lá, ele sabe o que Deus, que isso tudo aqui veio do céu, o planejamento e os preceitos de Deus para a vida do homem, como imagem e semelhança, sem pecado. E com o pecado veio os planos, e ele tenta contra o plano de Deus. Ele tentou derrubar Abraão, Moisés, Davi, a todos. A todos. Se pegarmos todos, cada um teve um ponto. Uns resistiram e outros tiveram dificuldade, mas também obedeceram, consertaram e caminharam. Que é a vida do homem, que o Senhor não esconde nada. A escritura dele, sagrada, ela mostra o erro e o acerto. Então é preciso a gente entender isso. Senão a gente vai ser aqueles: eu li a Bíblia 10 vezes. E daí? O diabo também conhece toda. Não, eu sei o versículo onde está ali bem certinho. É capítulo 2, versículo 29 do livro de Lucas, eu sei de cabeça. Mas o que vai funcionar para o diabo não é o que só está na minha cabeça, mas é o que eu pratico. Deu a entender? É diferente. Porque muitos conhecem, mas não entendem. E Jesus também falou isso para os discípulos. Muitos conhecem, mas não entendem. Tem olhos, mas não veem. Quer dizer, tem olhos, enxergam, mas são cegos. Então esse entendimento do plano de salvação está aí. Está ligado à vida do homem, ao planejamento do homem, aos passos do homem, a estar em Jesus. Quer dizer que uma pessoa que não jejua, ela não entra no céu? Não existe isso, irmão. Em nome de Jesus, não existe isso. E eu faço os conselhos que Deus me deu. Eu jejuo pela parte espiritual, seja de um filho, seja da minha família, a parte espiritual. Os bens, Senhor, está nas tuas mãos, eu preciso disso, faço uma oração. Por isso que Jesus disse: primeiro vigiai, depois orai. Porque o Espírito está pronto. Então ele recebe a parte da unção da graça. Uma coisa é o chamado da obra, e outra coisa é o chamado da salvação. A salvação é todos. Escolhidos é todos aqueles que obedecem, que creem e obedecem. Isso é escolhido. A quem se capacita a escolha somos nós. Ninguém se escolhe. Jesus disse que nós estamos livres pela sua palavra. Quer dizer, ele chamou a todos. Quem ouvir a palavra e botar em prática está lavado pela palavra. É todos. Não importa se é branco, preto, amarelo, vermelho, qualquer raça ou nação. Todos são de Deus. Tudo foi criado por Deus. Tudo pertence a Deus. Eles aqui não entendiam que os pecadores... Quer dizer, então eles que questionavam isso, esqueceram de ter asa e estar no céu. Porque eles não eram tão pecadores, que Jesus resgatou só porque conheciam a palavra. Esse é o grande erro do crente.
Esse é o grande erro dos tempos em que, desde que Adão pecou, o julgamento que nós mesmos fazemos, nós erramos e pecamos, como Paulo diz, todos, ele inclui ele diz, epa, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Agora, o primeiro Adão pecou e errou, o segundo não. Aí ele vem da pessoa de Cristo, onde nele está o resgate, nele está o perdão, nele está a salvação. O perdão não está no sacerdote. O sacerdote não tem poder de perdoar. Ninguém tem o poder de perdoar. A Bíblia diz, perdoai uns aos outros, e se você ligar na terra, está ligado no céu, porque a obediência da palavra, é a ação da palavra, mas quem perdoa é Deus, é Jesus. Opa, quem é que passou pela cruz do Calvário? É como a gente faz no celular, quando quer chamar atenção, blitz, isso, e eu esqueci isso. Né? Então, blitz aí, quem deu a vida na cruz do Calvário? Quem negou a sua glória para estar na forma do homem, para vencer o império das trevas? Jesus, não tem outro, não tem Paulo, Pedro, Maria, João, não tem ninguém, é Ele. Então o jejum é um relacionamento espiritual e não material. Esse é um engano. Às vezes pode acontecer, porque o diabo dá uma forcinha. Às vezes pode acontecer o jejum, e Deus também até permite, porque senão a gente não faz. Então, é lógico, por uma luta de enfermidade que permanece, por uma luta de uma opressão que permanece, é preciso o jejum. Mas nesse propósito, que Deus venha curar, libertar, aí é necessário. Ninguém está dizendo que não é. Mas, além disso, é desnecessário. Se fosse assim, o ímpio, o gentio que prospera, então eles são considerados pelo jejum, que não fazem, ou se fazem lá para o Deus deles. E você entende. Então é fácil e simples assim a Escritura Sagrada. Então eles questionam Jesus, e Jesus está lá sentado com os pecadores. Mas ele está resgatando, ele está levando. Jesus foi aos pecadores não para ficar como pecador. É outro parente, abre aspas aí. Né? Eu vou fazer igual um caso de um irmão, ele me contou que ele não estava preparado para ir buscar pessoas dentro de um cabaré. E ele disse, eu vou fazer essa obra, quer dizer, sem Deus mandar, sem se revestir, aí não pode, você vai botar a mão nas trevas. É por isso que um trabalho de libertação, de morador de rua, de coisa, a gente tem que jejuar, tem que orar, não é de qualquer jeito, porque fazer de qualquer jeito, o mundo faz, o mundo doa, o mundo... Não, mas para aquela vida não receber só o pão que vai ao ventre e vai no outro dia para o esgoto, todos fazem, mas o pão, que quando chegar lá ele recebe uma oração ou uma palavra ali, uma palavra dizendo, olha, Jesus te dá esse pão, aí você está dando libertação, aí você está dando vida para aquela pessoa. Jesus, ele falou, eu vim para o diabo vir roubar, matar, destruir, né? A gente dizer assim, o diabo está pela aí, não, ele está falando assim, o inimigo age, então ele agiu naquela vida, a ponto que às vezes vai ver aquela vida, foi um ex-presbítero, um ex-pastor, um ex-apóstolo, um ex-missionário, e também os outros. Mas se pegar a questão de cada um, é igual. Qual é a questão? Eu fiz muitos anos de trabalho conversando, porque o melhor psicólogo é Jesus. Olha, sai, bora. Sai daí, bora. Opa! Ele quase me mordeu, pisei nele. E Jesus fez, aquela pessoa, todas elas têm a mesma questão.
Por que você se atirou para a rua? Foi droga, iniciei, me entristeci. Sempre tem uma questão, me entristeci com isso, com aquilo e me entreguei. E acabei. Eu não gostei das situações, achei que Deus não estava me vendo, via outro, não me via, e outros que são gentios ou ímpios, é a mesma coisa. Tive problema com a mulher, com os filhos, não aguentei, fiquei desempregado, e caiu em depressão, em tristeza e angústia, e pronto. Então, nós tratamos da questão espiritual, é a questão que Jesus trata, e não o homem. Então não tem sacerdote, nem homem na terra divino que possa perdoar alguém. Nós declaramos o perdão para que no mundo espiritual seja liberado. Mas de lá, por quê? Por causa da dureza do nosso coração. E de lá Jesus resolve a questão. Quem resolve é ele como juiz, nem como advogado, como juiz. E ele aí resolve, ele diz, pai, olha, está havendo perdão entre os dois. Então, mesmo que cada um fique de cada lado, não tem problema. Que fique, mas que se perdoe, pronto. Já declarou, no mundo espiritual cai por terra a acusação das trevas, de Satanás, que nós falamos Satanás, quer dizer adversário de Deus. Então, eles estão questionando que os discípulos de João e os discípulos jejuavam, mas os de Jesus não. Mas eles estendiam a mão, curavam, eles estendiam a mão, os demônios saíam, eles estendiam a palavra e milhares se convertiam. Você está entendendo? E a questão deles, por que os seus discípulos não jejuam e os de João Batista jejuam? É o que eles falam aqui, ó. Né? Os fariseus e seus escribas murmuravam que eles também jejuavam, porque eles são fariseus. Fariseu é aquele que conhece a lei, vive nela, mas tinha outros pensamentos da forma de viver, mas conhece o Torá. Então eles viviam junto nas escrituras. Esse é o fariseu. Os escribas também. Escriba era um escritor da história. Somente isso. E por isso ele era um escriba. Só que eram homens para escrever as escrituras, não homens comuns, eram homens separados à obra. Mas eram escribas. E eles relatavam. E conforme eles relatavam, ia ficando a história escrita. Depois ela é montada no concílio à frente. Lá, ali por volta dos anos 75, por aí, começa a palavra virar livro, que é o Novo Testamento. Então, só que eles fazem as questões. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Olha a resposta de Jesus. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. O que leva o homem a receber bênçãos de Deus é o arrependimento. Não, se eu não jejuar, não vai acontecer a minha bênção. Irmão, em nome de Jesus, como igreja, nós temos um Cristo que deu a vida por nós e que não possamos invalidar a cruz que ele passou. Quer dizer, não a cruz, o pedaço de pau, mas a cruz que ele passou, quer dizer, a morte, que era a condenação de cruz, de um condenado. Ele se fez pecador por nós, ele se fez, se humilhou, se negou para que pudesse vencer. Eis aí o cristianismo e o evangelho. A base do evangelho e da vida eterna é essa. Se nós não crermos nisso, teremos uma igreja que ela vai jejuar por um pneu novo no carro, que ela vai jejuar para botar uma janela nova numa casa. Então, jejuar é para o espiritual, é para revestimento espiritual. E Jesus diz algo aqui para eles, que eles vão ficar
ou alguns pode ser que entendeu, ou então ficaram mais abirolados da mente. Ó. E eles disseram-lhes assim: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Veja bem, mas eles não tocavam a mão numa pessoa e não era liberta? Eles mesmo voltam com alegria, vendo que... E eles não tocavam a mão em pessoas enfermas e não era curado? Deu para entender aqui? E aí, Jesus diz o seguinte, no versículo 34, Jesus, porém, lhes disse: podereis fazer jejuar o convidado para o casamento enquanto está com eles o noivo? Quem tem o poder é Jesus Cristo. Eu jejuo para Ele me consagrar, para Ele me dar unção, me dar graça espiritual, e não bens materiais, e não realização de outras coisas. De jeito nenhum. Não há necessidade disso. Desde o meu princípio, graças a Deus, eu tive um pastor que me ensinou e não perdi tempo. Porque, às vezes, jejum e a questão está lá. Agora, quando é questão espiritual, aí sim. Espiritual, aí sim. Espiritual, uma cura, tem cura que ela é enfermidade da carne. Você vê que a pessoa às vezes vai no médico e toma um remédio, pronto, curou. Ou uma oração apenas cura. Agora, para tirar a casta que, por maldade de Satanás, e foi posta numa pessoa, uma enfermidade, deixou daquele jeito que ela não tinha guarda. Depois que ela está em Cristo Jesus, eu não acredito que Satanás ponha a enfermidade em ninguém. Eu acredito que Deus corrige e ensina. Aí é diferente. Entendeu? Esse entendimento, a igreja na terra tem que ter. Se ela não tiver, ela cai no descrédito. Que ela pode chegar naquele momento e Jesus Cristo dizer: maldito, eu não te conheço. Então nós temos que estar atentos para isso. E um segredo que meu pastor me ensinou, e eu gostei muito, foi esse: olha, Luiz, quando você jejuar, jejua pela sua vida espiritual. Jejua para que você esteja firme na presença do Senhor. Jejua para haver salvação de almas. Ele diz: as demais coisas te serão acrescentadas. Quando você orar, Luiz, o que você quer para você, peça para os outros. E Deus, como é fiel, que dá em dobro, vai também dar a você. E isso eu aprendi no começo. Eu falei: opa, então jejum e oração é pela vida dos outros, é para salvar almas, é para me revestir, para me ficar firme, para mim não desviar. Aí sim. Mas para o resto, Senhor, está aqui a minha vida, meu dia a dia. Meu desejo é isso. No outro dia eu dei um exemplo aqui. Eu falei em casa, eu falei assim: poxa, mas esse sapato preto está feio, e está grande no meu pé, não está legal. Cheguei na porta da igreja, um sapato, ainda por circunstância, foi me dado. E aquilo, eu entendi Deus falando. Eu ouvi você. Eu ainda estou de olho em você. Eu ainda ando contigo. É isso. O socorro de Deus para a nossa vida é para Deus zelar com sinais da sua presença. A cura e os sinais, publicamente, como Jesus fazia, os discípulos, é para que as pessoas vejam que Ele está. Porque se não há profecia, o povo se corrompe. E se não há sinais, o povo não crê. Essa é a verdade. Por isso que eu gosto muito da passagem de Josafá, 2 Crônicas, eu sempre falo dele, às vezes esqueço o nome, né? O rei Josafá, posto pelo Senhor. Ele dá uma palavra para o povo, vendo, quando Deus levanta Jezreel, um profeta, e diz: olha, rei, nessa peleja não tereis que pelejar, porque ele estava trêmulo. Natural, gente, quem
não sente um medinho às vezes, né? Mas buscar força no Senhor. Por isso que Jesus disse, orai, vigiai e orai. Porque o espírito está pronto e a carne é fraca. Então a carne, ela vai tremer, ainda mais vendo uma multidão gigante, vai tremer. Aí vem a confiança no Senhor. Aí diz, escuta, Satanás, tu vens a mim com espadas, escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí é crer que é assim, como Davi creu. Se ele me matar, eu estou em Deus. Eu tenho vida eterna. Se ele tocar em mim, Deus permitiu, não foi ele. Então é o seguinte, eu vou em nome do Senhor, porque quem vai cair é ele. E caiu. Ele disse, o gigante, quando falou viu Davi franzino, pequenininho, talvez do meu tamanho, ele disse para ele assim, não tinha jovem, quer dizer, na linguagem de hoje, um derrapadinho aí qualquer para vir me enfrentar, não? Vocês não têm guerreiro aí, não? Um moleque, um franzino, não saiu nem das fraldas, eu vou pegar sua carne e vou te dar aos abutres. Quer dizer, começou a afrontar Davi. Davi disse para ele, ó, só que tem uma coisa, ô Golias, você vem a mim com vara, com espadas e escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quer dizer, a confiança de Davi estava em Deus, né? Olhando pelo tamanho do homem e pela fraqueza, pela franzinagem que ele era, jamais ele teria a força de encarar. Mas com a fé e a esperança e crer de conhecer a Deus, e ele relata isso para Saul. Ele diz assim, ó, escuta, ele pode ser treinado, que você está falando, ele pode ser homem experimentado, ele já venceu muitas guerras, só que tem uma coisa, eu não estou perguntando dele, eu estou dizendo que Deus me usou, eu ainda menino, como eu sou, veio um leão, e como Deus estava comigo, me ungiu, eu falei, não, ovelha, tu não pega não, rapaz, peraí, aqui Deus entrou, deu unção, Davi era ungido, Samuel foi lá, ungiu, ele continuou lá, fazendo a obra, com as ovelhas, o trabalho do pai dele ainda, ele não foi ungido, foi logo para o reinado, ele tem 3 unções, a primeira ele continuou no campo com as ovelhas, ele não foi tirado de lá, logo, então, ele experimentou que, a palavra diz que quando Samuel ungiu, vai longe por isso que para pregar sobre jejum tem que ir longe, tem que ir no profundo da escritura da palavra. Então Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, vai falar, 2 Samuel, vai falar da unção de Davi. E depois, mais para frente, vai falar, acho que no 18, vai falar do gigante. Então, primeiro Davi está ungido. Essa unção, a palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Quer dizer, a sombra do Onipotente que, com a graça, veio e revestiu a Davi. O jejum está ligado a isso. A unção de Deus para revestir. Não é para a vida material. Vai completar a obra espiritual. Mas já observou que os que muito jejuam são os que mais têm luta na vida? Já observou que os profetas que Deus usou, eles foram separados e muitas vezes não puderam me casar naqueles momentos, ou ficaram sós e não tinham nem muitos amigos, porque tinham uma vida separada para Deus? Já olhou para isso? Porque uma vida de profeta é vida íntegra, 100% diante do Senhor. Por isso que a pessoa pedir a unção de profeta é meio complicado. A gente
Quando Deus já chama, tem que ser que nem Jeremias, Senhor, tem uma namoradinha ali, foi criada comigo, eu estou, é por isso que ele chorava, ele dizia, poxa, eu não vou poder, meu pai ficou a vida toda aqui, Milquias, meu pai, fazendo a obra, e eu sei como é que é isso, Senhor, não, eu queria namorar, eu queria minha namorada, eu sou apaixonado por ela, eu quero casar e criar filhos. Bom, até ela foi tirada do caminho. Porque Deus precisava de Jeremias. Ele escolheu. Então Jesus Cristo disse, eu vos escolhi, não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Isso é para a salvação. Isso não é para a obra de Deus. A obra de Deus é um chamado, é individual. É Deus e a pessoa, como foi Saulo, como foi Pedro, como foi Mateus. Teve outros, Mateus era fiscal de renda. Zaqueu também era. O Zaqueu até se prontificou. E Jesus disse, tá bom, Zaqueu. Só fala o que Deus te fez, a tua salvação, e está tudo bem. Mas na obra não. Porque o chamado vem de Deus. A gente faz, a gente se habilita, a gente serve, todos servem a Deus numa igreja. Agora, chamado específico para uma obra, é Deus que chama. É Deus que chama. Todo mundo suporta essa luta. A luta espiritual. É uma guerra. E jejum piorou. É tocar na casa de maribondo. E eles estavam todos, eu vou parar aqui, eles estavam todos, irmão Walter, Deus abençoe, meu amado, eles estavam todos preocupados com isso. E Jesus diz, o noivo é Jesus. Se a presença de Jesus está, irmão, o poder de Jesus faz obra. Para a libertação das trevas, o jejum. E o noivo estava aqui ainda na terra. Então, agora que ele foi, o povo jejua pela parte espiritual, para o revestimento. Quando Davi disse para Saul, ele disse, olha, veio o leão e o urso, e o Senhor me deu ele na mão. Eu rasguei ele no meio. Ele foi pegar a ovelha. E ele não teve poder. Irmão, enfrentar um urso de 900 quilos. Enfrentar um leão. Homem nenhum enfrenta. Só Deus. Mas Davi, naquele momento, foi revestido do poder de Deus. Assim também foi quando ele foi revestido para enfrentar Golias. E nós somos revestidos todos os dias para enfrentar as lutas das trevas, que é dia após dia. Porque qual foi o que recebeu, jejuou hoje e amanhã estava não teve mais luta? E mostra. Não tem. Então nós temos vitórias, galgando a cada uma, mas revestindo. Jesus ainda vai mais longe. Ele diz que quando a gente jejuar, entrar no quarto, fechar a porta e nunca tocar a trombeta. Você vê o que o jejum tem a particularidade do poder e da unção de Deus. Então eu jejuo para que minha vida permaneça diante do Senhor. Eu jejuo para que o Senhor cure, liberte, restaure, salve as almas dos outros. O restante, os bens, eles vão acontecendo. Se vir, eu só agradeço. Aí é nas minhas orações normais. Senhor, sabe disso aqui? Falou uma coisinha, Deus vai e age. É assim. Deus conhece a nossa necessidade. Guarde essa palavra do pão diário de hoje. Deus conhece as nossas necessidades. Pai, eu quero orar por a Ti neste momento. Senhor, para que o jejum fortaleça a Tua igreja espiritual, que faça a Tua igreja fortalecida. Senhor, que Tua igreja renovada, Tua igreja cheia de autoridade, para libertação, cura, restauração e salvação, para que Tua glória permaneça, para que a Tua glória, Senhor, invada os corações das lideranças, daqueles
chamados e escolhidos para a obra. Senhor, eu te glorifico, eu declaro teu poder e tua graça, Senhor, que hoje os apresentados recebam sinais da tua presença, unção da tua presença, unção de revestimento para a tua obra. Senhor, esta nação é tua, haja paz em Jerusalém, haja paz no Brasil, haja paz aos corações, e haja salvação a todo aquele que crê. Que tua palavra, Senhor, liberte, restaure e cure para glorificar o teu nome. Que tuas bênçãos, que elas, Senhor, para os que te buscam, te temem, são para todos, seja derramada sem medida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã às 10 horas estarei aqui. Deus te abençoe. Não se esqueça, amanhã teremos a mini vigília na direção do nosso Bispo Edson, né? E os agitadores, presbítero Rafael, presbítero Júlio, todos que participam, porque eu também sou participante. Vá buscar, vá com um propósito, vá buscar revestimento da missão. Na hora que o inimigo chegar, você rasga ele no meio, com a autoridade de Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?